esse aí não é o meu companheiro preferido. Tem uma série de interpretações. Sim. Eu não sei o que aconteceu, não sei qual é o problema, não sei o que originou a discussão de verdade. Mas até pelas palavras dele, né? Você é exato. moleque. Ou seja, a gente só vê, alguma coisa, só vê o fim, né? É ruim fazer uma avaliação Isso, chama atenção de uma discussão que a gente só vê terminando. Por que o Felipe Melo falou isso? Não, mas vamos fazer um Aí não dava para reunir na salinha da comissão, tinha que chamar. Saber o que aconteceu, a né, na defesa. verdade. Mas um histórico recente, então, sem envolver o Felipe Melo. Jogo em Campinas. 3-0 para a Ponte. Teve aquele arranca-rabo ali na beira do gramado entre o preparador físico e... Quem que era o jogador que agora me fugiu? Não, Alexandre. Não, que ele nem jogou. Mas enfim, teve aquele arranca-rabo ali, chega pra lá, tal, chutinho por baixo. Não lembro. Enfim, depois no último jogo, o Borja sai reclamando, chutando água, copo d'água. não sei o quê. E agora no Uruguai, mais esse episódio. Então você tem aí em 2 semanas uma sequência de pelo menos 3 episódios públicos de descontentamento, de uma discussão entre companheiros Thiago de Martins, time. tá? Thiago Martins. Santos. Thiago Santos, Thiago desculpa. Martins. Obrigado, equipe. Zagueiro. Então você tem a discussão do Thiago Santos com o preparador físico em Campinas, a saída do Borja chutando tudo pela frente, reclamando que é sempre ele. E agora esse episódio. Então quando você pega esta sequência, você começa a falar, opa, não é normal também tanta coisa acontecendo num espaço tão curto assim. E por mais que no discurso e no dia a dia os palmeirenses tentem se convencer que a pressão que existe em cima do Palmeiras esse ano seja algo normal e algo que de clube grande todo mundo passa e etc, etc, não dá para você negar que é um negócio que faz diferença para o jogador, para o técnico, para todo mundo. Eles estão com um elenco carésimo que todo mundo está esperando, ninguém esperava que o Palmeiras fosse cair na semifinal para a Ponte Preta e não, ainda que fosse num clássico, que o Palmeiras não fosse golear em todas as partidas que disputasse, que não tivesse já 3 vitórias na Libertadores. Então, existe uma pressão gigantesca e existe uma cobrança por resultados imediatos. E não tem como isso não interferir. Além da disputa Maíra, interna. É desempenho. O Palmeiras, por exemplo, na Libertadores, você olha a pontuação dele, uma boa pontuação. Sim. Mas a conquistada forma de que sofrida forma? como foi, né? 2 gols, Ninguém imaginava que 2 sofresse vitórias nos tanto últimos quanto foi. minutos. Então, o resultado do Paulista não foi esperado e talvez o desempenho ainda não é aquele que talvez o próprio Eduardo espere. Entendeu? Então o Palmeiras está demorando um pouquinho para virar em campo o que se espera dele no papel. Eu entendo essa questão do acúmulo, mas acho que também tem que ver caso a caso. Por exemplo, quando o Borja saiu e chutou a garrafinha, eu falei aqui, eu gosto de jogador que não gosta de sair do campo. Para mim, pode significar só que o cara está frustrado, que ele queria estar ajudando dentro de campo e foi sacado. Mas no futebol, Marcelo, isso tem duas conotações. Quando o time está ganhando, é sinal disso. Pô, o cara se sentiu, né? O cara queria estar ali dentro. Quando o time está perdendo, é uma reclamação basicamente direta com o técnico. Quando você falou isso, eu fiquei na dúvida pelo seguinte, depende do teor da discussão. Se você, por exemplo, tem um treino e os jogadores estão disputando a bola e um dá uma chegada no outro, aí pode até rolar um dedo na cara, um empurrão, não sei o quê, você pode falar assim, é só vontade. Agora, numa discussão como essa, depende do que foi falado antes. E aí é muito complicado a gente falar aqui com aquele finzinho. Sem dúvida. Porque o Felipe Melo diz, me respeita. Dependendo do que o Roger Guedes falou, para levá-lo a dizer isso, você é moleque, fala muito, me respeita, aí pode ser uma coisa mais de desentendimento mesmo, mas os caras não estão falando a mesma língua. A fotografia de hoje, sem a gente mas saber... aí é no time que está bem ou no time que está mal. Pois é, mas a fotografia de hoje, sem a gente saber o que aconteceu, é porque, como o time foi eliminado, o momento é ruim, então há um clima ruim entre os jogadores. Mesmo sem saber qual é o conteúdo inteiro, a fotografia, já se fala em isso eu quero crise. dizer, a fotografia do futebol é isso. Isso é uma coisa que me incomoda no futebol, porque tudo é baseado na questão do resultado. Quando o time vai bem... Quando o time tá bem, sabe o que é isso? Os caras são unidos, né? É uma brincadeira entre eles, deve ser alguma coisa. Agora, quando o time vai mal, não. O Felipe Melo e o Roger já não se dão. É isso que eu acho uma coisa ruim. E também é preciso individualizar os envolvidos, no caso, né? O Borja, por exemplo, tudo aquilo que a Maíra falou sobre o Palmeiras, de pressão, de expectativa, ele tá vivendo isso pessoalmente. Esperava-se muito mais do que ele tem feito ainda, embora eu acho que... Olha a forma como ele veio, como foi contratado, a torcida... O jogador caro, o artilheiro da Libertadores, ele acabou de chegar, mas a pressão... E o técnico não ajuda quando fala que ele veio a preço de ouro, né? O descontentamento dos palmeirenses com ele já é cada vez mais nítido. Eu acho precoce, acho super cedo ainda para jogar um cara que jogou num time
pequeno da Colômbia, foi artilheiro do campeonato local, depois foi para o Atlético Nacional, mas no país dele, a vida desse cara mudou completamente. Eu acho que pode-se exigir que ele tenha um empenho total para que as coisas deem certo, mas exigir que tudo dê certo. Então, a cobrança em cima dele está diferente de alguns outros jogadores. Então, acho que a reação dele é normal. E o Felipe Melo, acho que tem todos os históricos possíveis, mas eu não me lembro dele ter causado problemas com companheiros de equipe. Assim, eu não lembro de um histórico do Felipe Melo de reclamação, nem na seleção brasileira, nem nos clubes por onde ele passou, de ele era um cara de difícil convívio. Pelo contrário, ele é muito protetor. Não gostavam. Ele é muito protetor dos seus companheiros. Eu não me lembro. Pelo contrário. Então, talvez, como o Barreto disse, eu não sei qual é o contexto da discussão, mas talvez ele ali estivesse tentando encontrar um jeito de se impor, ou de trazer o cara para o lado dele. Mil interpretações. Né? Porque assim, se o Roger Guedes falou assim, Felipe, passa a bola direito, tá errando muito passe. E aí o Felipe explode daquele jeito, exagero. Agora, se o Roger Guedes xingou a mãe do cara, ou entendeu? o Felipe simplesmente acha que precisa tirar um pouquinho mais do Roger. Também. Que precisa dar uma cutucada, também, uma pode ser uma provocação. É um menino novo, uma forma de inexperiente que estímulo. vai errar muita coisa ainda. Não, mas tá vendo? Se a gente isolar cada um dos episódios, vou juntar o quarto, que é o aniversário do Roger Guedes. Então, em 10 dias, você teve 4 episódios ali de um certo constrangimento. Se você isolar cada um deles, não tem nada demais. Acontece. Ainda o que me preocupa um pouquinho, talvez assim, a torcida do Palmeiras fique com o pé atrás, são os 4 acontecerem num espaço de 10 dias. Essa recorrência Com uma eliminação no meio do caminho. Essa recorrência que eu acho mais preocupante. Eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar em fazer um bom jogo na Libertadores, que não fez nenhum até agora. Agora, 3 exibições fracas. Eu sei, mas a gente está falando de um time que se classifica hoje. Se ganhar do time mais fraco do grupo. Mas sem bom desempenho. Perto do desempenho que o Palmeiras poderia ter, eu acho que está bem abaixo. Na Libertadores. O resultado é bom. As 3 atuações foram fracas. Eu não sei se a torcida do Palmeiras ainda tem a confiança que ela quer ter. Mas era para estar voando. Quem está voando hoje no Brasil? Não Qual é o time que está jogando um futebol? Mas não era para estar melhor? Sei, Vila, o futebol brasileiro é complicadíssimo. Nós estamos em abril, os times estão fazendo agora mesmo, depois eu vou conferir com o Jorge Guilherme, entrou um internauta dizendo aí que o Sport é o time que mais jogou no mundo. Acho que 27. Em 2017. E ontem o internauta disse, olha, eu entendi que é assim, se o Sport ganhar tudo, ele vai jogar quarta e domingo até junho. Sabe, é realmente um calendário diferente de tudo que existe no mundo. Mas... A gente começou, os jogadores brasileiros começaram a trabalhar em fevereiro, finzinho de janeiro, né? Atrasou um pouco por causa do... O Palmeiras está ganhando essa semana livre agora, né? Não teve também. E já fizeram decisão, já fizeram jogos eliminatórios. Botafogo e Atlético Paranaense fizeram decisão no primeiro jogo. Pensa em jogo eliminatório. No Paulista teve quartas, semifinal e agora vai ter a final. Tudo em 2 jogos. Tudo decidido em 2 jogos. Aí já tem time brasileiro disputando fase aguda de Copa do Brasil. Já teve clássico na Copa do Brasil. É um exagero, é sacrificante. Tudo isso é verdade. Mas a formação do grupo, o privilégio de ter tantos jogadores, não é pensando nisso? Não, é pensando nisso, mas a gente está cobrando aqui desempenho do Palmeiras. Que o Palmeiras esteja hoje... melhor do que está. Lembrando que é trabalho novo. Não 100%. Trabalho de técnico que começou com um conceito diferente do outro. Eu não sei se era para estar voando agora. Não, a minha visão era para estar conseguindo o que o Palmeiras está conseguindo agora. Vai se classificar na Libertadores, gente. Alguém duvida que vai ganhar do Atlético Tucumã? Não, eu acho que vai ganhar os 3 jogos. Jogando em casa? Ou empatar 2 e se ganhar do Atlético Tucumã está classificado. Quer dizer, eu entendo que exista a diferença do desempenho para o resultado. Tá? Já absorvi esse conceito. Tudo bem. Desempenho é uma coisa, resultado é outra. Eu me amarro em resultado. Mas também gosto de desempenho. Se vierem os 2 juntos, então mas se puder escolher, que venha o resultado. Se puder escolher, eu prefiro o resultado. Claro. Enfim. Aquela história, para chegar no resultado, o bom desempenho facilita. Eu sei, mas eu não sei se já é a hora de você tem um bom desempenho e não consegue resultado. Não sei se já é ainda mais no futebol brasileiro. É aquela história da estrutura, né? Para que TCT? Tanta gente já ganhou. Não. Facilita. Claro. Te garante alguma coisa? Não. Esse é um pensamento mais atrasado. Achar que não precisa do CT, que não precisa da fisiologia. O ingrediente a mais para poder jogar. O Palmeiras não vai fazer, eu acho, hoje, nem talvez o próximo jogo, semana que vem, o melhor jogo dele. A minha dúvida é se já é para estar jogando bem agora. Eu acho que poderia jogar melhor. Estar jogando melhor que os adversários e quem é que está jogando hoje
muito bem no Brasil. Mas quem é que tem o elenco do Palmeiras? A gente vê hoje o Cruzeiro como um time organizado, que a gente acha que vai fazer um bom campeonato. O Fluminense é o time que eu mais Fluminense gosto. encantando pela forma de jogar, mas deixando dúvidas com relação a aguentar um campeonato Mas falando longo, em São né? Paulo, por exemplo, dos trabalhos novos, o Corinthians é o que tem um trabalho que Corinthians começou tá organizado. que começou. É um time que é organizado e vem atingindo seus objetivos dentro da sua proposta. E se esperava muito pouco do Corinthians. Sim. Se esperava pouco também. Sim, então a se esperava avaliação é essa. Aí era a quarta força que vocês da imprensa ficam falando. A comparação precisa ter alguns Mas parâmetros. acho que você pode comparar com os seus times do grupo da Libertadores. O Botafogo é um time brasileiro na Libertadores que se deparou com situações mais diferentes, mais adversas, de ter que passar por jogos eliminatórios logo de cara, de ter que enfrentar um grupo muito difícil, com times de características totalmente diferentes e, a meu ver, se saiu melhor do que o Palmeiras. Desempenho, falando em desempenho, eu acho que o Botafogo saiu dos buracos que foram apresentados, mesmo não tendo vencido todos os jogos, de uma maneira melhor. Agora o resultado é mais importante, mas daqui a pouco, resultados sem desempenho não vem mais, porque os adversários vão ser mais complicados, os outros times já vão estar num nível melhor. Então eu só acho que o Palmeiras tem que evoluir. Não quero que o Palmeiras faça o melhor jogo, jogue como jogava o ano passado no Brasileiro. Não. Mas tem que dar um passo para frente em relação ao que mostrou nos 3 primeiros jogos. Exatamente, quando você pega jogos de Libertadores, Atlético Tucumã foi um jogo adverso, teve uma expulsão, o Palmeiras acabou sofrendo, ficou no empate, considerou um bom resultado diante das circunstâncias da partida. Depois enfrentou o Jorge Wilstermann em casa. Foi uma partida que foi no sufoco, porque não conseguia penetrar a defesa, porque sofreu alguns sustos e conseguiu um gol no finalzinho, mas parecia que não ia ganhar de jeito nenhum. E aí depois contra o Peñarol, que é teoricamente o baba da equipe, a equipe que é uma das mais fracas do grupo. E aí o Palmeiras sofreu, entrou na catimba dos caras também, é claro, tudo isso faz parte, e sofreu para conseguir fazer um gol nos 55 minutos do segundo tempo. Então, nesse aspecto, o Palmeiras é um time que é acima e poderia estar acima dos seus adversários. Mas olha só, o Palmeiras, isso é um dado interessante que a nossa equipe levantou. O Palmeiras foi o time que mais teve acréscimos para jogar. O Globoesporte.com fez esse levantamento. 32 minutos. Isso é por quê? Porque os árbitros estão favorecendo o Palmeiras ou porque os outros times estão fazendo uma cera indecente contra o Palmeiras? O Peñarol foi brincadeira. Porque o Palmeiras está jogando contra só está jogando contra times que não querem jogar. O último jogo do Peñarol representa praticamente um terço de toda essa minutagem. Sim. 30 são do Peñarol. Mas a cera que o Peñarol e o Jorge Wilstermann fizeram na arena do Palmeiras foi em fato do Palmeiras não ter conseguido fazer o gol. O Palmeiras estava empatando o jogo até os 46, 47, 48 minutos do segundo tempo. E aí conseguiu fazer o gol nos acréscimos, mereceu a vitória, buscou a vitória nos 2 jogos, mas não tinha conseguido essa vantagem nos 90 minutos. Isso proporcionou a cera. No estádio que a gente concordou agora há pouco, que é um dos que mais faz diferença no Brasil, sim, com o melhor elenco do Brasil. Palmeiras e que teve Ponte todos Preta, os seus elementos. Né? Palmeiras e Ponte Preta precisando do resultado na semifinal. O Palmeiras fez 15 minutos de um abafa assustador, porque a torcida não ficou quieta, a torcida gritou o tempo inteiro, o Palmeiras ficou no campo da Ponte o tempo inteiro e o gol não saiu. A partir do momento que a torcida cansou, que o time cansou de pressionar, aí entrou no marasmo que era porque a Ponte Preta precisava e aí ficou um jogo totalmente difícil e complicado, que é o que o Palmeiras encontrou quase toda a temporada até aqui em grandes jogos, nos jogos mais importantes. Essa dificuldade o Palmeiras ainda não conseguiu superar. E não conseguiu usar o fator casa, porque foram 15 minutos de uma intensidade absurda, com a defesa da Ponte Preta se virando do jeito que podia, conseguiu não levar o gol, pronto, era assim, o resultado que precisava. Desenhar, que as pessoas hoje ficam bravas, né? Tem que ser bem didático. Assim, eu acho o Palmeiras o melhor elenco do Brasil, favorito ao Campeonato Brasileiro, gosto do Eduardo Batista, acho que ele é bom treinador, acho que ele vai conseguir fazer o Palmeiras jogar muito melhor ainda até o final do ano. Tem que deixar ele lá quietinho, sem pressioná-lo, sem nada disso. Só acho que o Palmeiras tem que se preocupar mais em jogar melhor do que jogou até agora do que com o Felipe Melo brigando. E ainda acho que não dá para descartar o fator pressão que está em cima do Palmeiras. Não tem como isso não chegar no jogador. A cobrança é muito grande. Porque... É uma cobrança muito acima de qualquer clube grande que a gente fala que clube grande tem pressão. Porque foi o clube que mais contratou, claro. Não estou dizendo que a pressão está errada. O que eu estou dizendo é que você não pode descartar que isso também não tem como não chegar no jogador. Todos se cobrarem, é que eu estou pensando na reflexão do Marcelo. Quem está jogando isso tudo que a gente espera? Talvez ninguém ainda. Minha reflexão é se é para jogar isso tudo nessa época do ano, com os desafios que os times brasileiros têm pela frente. Mas eu acho natural que se espere mais do Palmeiras. Eu acho que a expectativa e a cobrança, pelo menos no meu caso, porque não só porque investiu mais, é o atual campeão. Então o time termina como campeão brasileiro. Não bastasse ser o campeão, você é o que mais investiu para a próxima temporada.
Então não tem como a expectativa e a cobrança e a pressão sobre você ser um pouco maior do que a dos outros. Eu acho absolutamente natural Eu também acho. que isso seja parte do dia a dia dos jogadores do Palmeiras. Não vejo nenhum problema em pressão. O time grande tem pressão e é uma daquelas coisas, aquele exemplo que eu cito sempre aqui da pouco tempo que a seleção brasileira tem para trabalhar. Você tem duas formas de lidar com ele. Ou reclama e continua tendo pouco tempo. Aproveita o máximo. Ou dá um jeito de se virar com aquele pouco tempo e não gasta tempo reclamando, né? Porque é assim. O Palmeiras, quando começou a temporada, o Eduardo Batista, quando aceitou o cargo, ele não imaginava que ia ter tranquilidade para trabalhar. Ele sabia que ia ser difícil. Sim. Agora há pouco apareceu aí, se Eduardo perder, vai ser demitido? Não. É um torcedor perguntando. Depois eles falam que são você da imprensa, os únicos que perguntam. Mas tem isso, né? Tem que conviver com isso. Enfim, faz parte também de ser time grande, de ser o que investe mais. Tudo isso vem junto. Só que a coisa não é da noite para o dia, né? A pressão maior vem junto, mas... Eu não sei se mesmo sendo o atual campeão brasileiro, se tendo contratado bem, se tendo investido muito, se o Palmeiras tinha que estar hoje voando. Então, porque não é da noite pro dia. Mas não precisa estar voando, podia estar jogando um pouquinho melhor. A fase do trabalho, não sei. Não se monta... Não sei. Em que momento que tem que estar voando? No futebol brasileiro, vou te falar que no primeiro semestre é difícil. É bem difícil estar voando. Porque assim, a gente vê o Fluminense hoje voando, no sentido de estar jogando muito bonito, mas não sabe se esse time do Fluminense aguenta uma temporada inteira pesada. Porque a capacidade de reposição não é tão grande. Mas concordamos que o início de temporada acabou já? Ou ainda não? O início de temporada acabou. Seu time tem que estar pronto. Só que ele está fazendo decisão, Vila. Decisão. O jogo é tudo ou nada. Você vai perder uma vaga. Então, assim, o comportamento do time é diferente. Não é um time que você está preparando, vamos lá e tal. Novembro, vamos fazer uma decisão? Vamos. Beleza, agora estamos prontos. Não é Fosse em julho, como era a Libertadores antigamente. Não, em novembro você vai chegar, o trabalho vai falar oscilando. Que tô com a temporada novembro inteira você já está no seu terceiro técnico. Guardadas as devidas... Novembro a temporada está recomeçando. Você tá com interino. Guardadas as devidas proporções, mais ou menos como disse o Eric há pouco, em relação ao Ederson. Tá pronto? Tá pronto. Só que é o seguinte, não é agora, não dá agora para pegar o Ederson, que não joga há 10 meses, botar no banco de reservas e olhar para ele e ver que ele pode ser uma opção para um jogo decisivo. Aí tem outro problema do futebol brasileiro, da nossa cultura. Contratou, entra em campo. Contratou, joga. Tem essa de poupar. Ninguém quer que espere para ver se o Borja vai se adaptar, se esse é o estilo que é melhor para ele, se é melhor esperar um pouquinho. Mas não é da noite para o dia que isso acontece. Não é só no Palmeiras, não. É qualquer outro time do Brasil. No Flamengo chegou o Rômulo, entrou, jogou, não estava em forma, teve que voltar para o banco. E aí você vai pegar vários outros exemplos de jogador que estreou sem estar pronto. O Conca ainda só não jogou. Luiz Fabiano, estava pronto? Fabiano, não estava pronto. Não estava. O Conca só não jogou pelo seguinte, porque desde que ele chegou, eu falei, não tem a menor condição de jogar. O cara está recém-operado, não tem... Porque se não tivesse, se fosse só condicionamento físico... Pergunta se já tinha torcedor no Twitter aí perguntando se já não é hora de estrear o Conca. Pois é, cara. Um monte. Para ilustrar o que você falou sobre o calendário... Outra complicação. É isso. Eu fiz uma matéria no São Paulo, que é o clube que a gente cobre lá em São Paulo, fez um jogo a cada 3,3 dias desde 5 de fevereiro. Daqui até o final do ano, esse intervalo sobe para 5 dias, um jogo a cada 5 dias. De 3 para 5 muda muito. Numa semana de 7, muda o treinador muda completamente. Faz toda a diferença. O Corinthians teve um calendário igual ao do... Tirando que o Corinthians avançou para a final do Paulista. Fora isso, o Corinthians teve essa mesma média. E a semana passada, o Carille foi bastante contestado, porque depois do primeiro jogo contra o São Paulo, segunda-feira, os titulares não treinaram com bola, regenerativa, etc. Terça-feira, ele optou por não treinarem com bola de novo, academia. Quarta teve o Inter, eliminação. Quinta-feira, regenerativa, academia. Sexta-feira, regenerativa, academia. Você não treina, os titulares não treinaram, não foram programados. Cuida deles. Eles foram de chinelo, falaram oi pro pessoal, pros reservas e saíram. Eles só treinaram no sábado, às vésperas do segundo jogo contra o São Paulo. Isso faz muita diferença e a tendência é que os times melhorem, joguem mais daqui pra frente. Estou pensando aqui no calendário do Flamengo, o Ederson então não vai jogar tão cedo. Não vai jogar nunca, né? Porque olha aqui, hoje é jogo decisivo, não dá pra botar o cara.
Porque Domingo, além de tudo, tem essa coisa. A primeira fase da Libertadores não é eliminatória, mas perde um jogo para ver o que Pois domingo, olha aqui, ó. Domingo tem a primeira da decisão do Campeonato Carioca. Sim, a gente mostrou ontem aqui a maratona. Aí na quarta-feira que vem tem jogo de novo da Libertadores. Né? Tem jogo de novo da Libertadores, decisivo. Aí no outro domingo, dia 7, tem a decisão com o Fluminense. Aí no dia 10... Estreia na Copa do Brasil. Toma de 3 do Atlético Goianiense pra você ver. Não vai jogar quando? Um cara voltando de contusão, você jogar 10 meses. Muito bem. Hoje é dia de polêmica no Palmeiras. Tem mais uma, hein? Mais uma? É. Mostra aí. Tema quente para discutirmos aqui. Ah, não. Essa é a trajetória do Flamengo, primeiro. Ah lá, Atlético Goianiense no dia 10 de maio. Só jogo decisivo, gente. Na sequência, eu quero mostrar aqui no pareamento, por favor. Hoje já falamos aqui da confusão do Felipe Melo com o Roger Guedes, já falamos aí se o time tinha que estar jogando melhor ou se não tinha que estar jogando melhor. Agora mais um assunto complicado aí para vocês debaterem. Camisa roxa do goleiro, gostaram ou não gostaram, hein? Homenagem a São Marcos, gente. Não tem polêmica nenhuma no Palmeiras com relação a isso, tem? Não. Tem não, né? E é bem bonita. Sempre tem um torcedor que não gosta, sempre tem, mas e é de manga curta, né? Parece uma camisa... lembra a Fiorentina, né? Ou só eu que me lembrou? Não, é verdade. A camisa viola. É. Eu não entendo nada de moda, não, mas não sei se esse verdão do Palmeiras assim combina com o roxo ali no fundo. Mas enfim, o que importa no fim de tudo isso é o torcedor combina. Eu não entendo de moda, mas esteticamente olhando, eu achei que tá bonito. Então eu entendo menos que você. Mas é uma camisa cromaterapia ousada. Diferente. Agora é hora de lançamento de camisas, né? E Vitão vai estar com a gente na volta do intervalo, ele é o cara certo para a gente perguntar sobre...